anamnese. Uma boa anamnese, pessoal, sempre vai começar com o acolhimento do paciente. Então, saber acolher o paciente é muito importante. E na maioria das vezes, o nosso paciente, quando ele vem para aplicação de injetáveis, ele está tenso, ele está nervoso, ele traz uma série de angústias, ele já não está bem porque ele não está bem fisicamente, ele está doente. Então, saber humanizar esse atendimento, acolher esse paciente da forma adequada, como eu sempre tenho dito por aqui, recebo o paciente sempre com gentileza, com educação, com um sorriso nos lábios, né? Bom dia, boa tarde, qual é o nome do Senhor? Chame o seu paciente pelo nome dele. Mostra para o teu paciente o respeito que você tem com ele, o carinho que você tem com ele. Exerça sempre, sempre, sempre a empatia. Então, faça uma boa acolhida, sempre com um sorriso nos lábios, tá certo? Porque você precisa construir uma relação de confiança com esse paciente. Ele tem que ficar à vontade com você para ele te contar o que você precisa saber, porque você vai fazer perguntas importantes sobre a patologia que ele tem, sobre a doença que ele tem, sobre o injetável que você vai aplicar, e essa relação de confiança é de extrema importância. Vocês devem estar pensando assim, poxa, prof. Patrícia, está chovendo no molhado, né? É óbvio que a gente tem que ter empatia e que tem que chamar o paciente pelo nome. Infelizmente, colegas, não é óbvio para todo mundo. Estamos vivendo numa época em que essas relações, ainda mais agora por conta da pandemia, que você não pode tocar, não tem um aperto de mão, eu acho que está pior ainda, né? Mas, especialmente em grandes farmácias, às vezes em farmácias de rede, o paciente, ele é tratado como um mero número, ele é o próximo da fila. Não existe essa relação, né? Bom dia, como vai a senhora? Qual o seu nome? No que eu posso te ajudar? É aquela coisa muito mecânica e que eu brigo muito, converso muito, sempre digo isso para os meus alunos, que a gente tem que quebrar essas barreiras. Então, humanizar o atendimento acima de tudo. Tá certo? Então, você vai fazer uma boa acolhida para o teu paciente. É muito importante que a sala de aplicação tenha um ambiente tranquilo, um ambiente agradável. Gente, se nós estivermos num dia como hoje, aqui em Toledo hoje, fez 40 graus, vocês não têm noção do calor. Então, é muito interessante que você tenha um ambiente climatizado para o paciente ficar mais tranquilo, para o paciente ficar mais à vontade. E nessa anamnese, é muito importante você perceber o seu paciente, tá? Como assim? O que eu tô querendo dizer com isso? Quando eu falo de perceber o paciente, você tem que prestar muita atenção na comunicação não verbal. Então, você entra para a sala de aplicação com esse paciente. Provavelmente, quando você chegar nesse ponto de se dirigir à sala de aplicação, você já pegou a receita, já olhou a receita, a prescrição, se estava tudo direitinho ali, com relação à assinatura, CRM do médico, né, posologia, e você já pegou a medicação na prateleira, lá na frente da farmácia, e um colega teu já vistou, já fez aquela conferência. Eu falo disso em alguns conteúdos que eu já produzi por aqui, que é muito importante ter esse sistema de conferência na farmácia. Quando você se dirige para a sala de aplicação, antes de você ir para a sala com o teu paciente, um colega da equipe deve conferir a medicação que você separou. Isso é um controle de qualidade mesmo, é para garantir que está tudo certo, que está tudo ok e que não houve, por exemplo, uma troca de medicação. Por quê, gente? Errar é humano, somos passíveis de erro. Então, é muito legal vocês instituírem isso, tá bom?